Muito bem, vamos para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Êxodo, capítulo 30. Êxodo, capítulo 30. Versículo 17. Êxodo 30, versículo 17. Nós vamos ler do 17 ao 21. Êxodo 30, 17 e 21. A Bíblia diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: faça uma bacia de bronze com base de bronze para se lavarem. Coloquem-a entre a tenda do encontro e o altar, e mande enchê-la de água. Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés com a água da bacia. Toda vez que entrarem na tenda do encontro, terão que lavar-se com água para que não morram. Quando também se aproximarem do altar para ministrar ao Senhor, apresentando uma oferta preparada no fogo, lavarão as mãos e os pés para que não morram. Este é um decreto perpétuo para Arão e seus descendentes, geração após geração. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra. Amém? Muito bem. Queridos, deixa eu te passar um contexto do que está acontecendo aqui. Deus, Ele chama uma nação para ser seu povo através de Abraão. E lá atrás, lá em Gênesis, Deus fala para Abraão que esse povo ficaria um tempo preso, cativo, como escravo, lá no Egito. E esse povo fica aproximadamente 430 anos preso como escravo lá no Egito. Mas Deus fala para Abraão também que chegaria o tempo, passariam 4 gerações, e aí Deus libertaria aquele povo. E libertaria aquele povo com um destino, com uma promessa de uma terra abençoada, uma terra que manaria leite e mel. Então, Deus cumpre essa palavra, começa a cumprir essa palavra através de Moisés. Ele chama Moisés, ele convoca Moisés e fala: você será a pessoa que eu vou usar para libertar o meu povo, para conduzir o meu povo até a terra que mana leite e mel. Hoje o meu povo está escravo no Egito, mas eu vou tirar vocês, e você vai conduzir esse povo do Egito até a terra de Canaã. E Deus faz isso. Você sabe, você conhece a história. Deus faz isso. Deus, de uma forma tremenda e maravilhosa, tira aquele povo do Egito e começa a conduzir aquele povo através de um deserto com destino a Canaã. Mas no meio do caminho, no meio dessa trajetória, no meio dessa viagem, Deus faz o povo parar e ficar acampado aos pés do Monte Sinai durante aproximadamente um ano. Durante aproximadamente um ano, Deus faz esse povo ficar acampado aos pés do Monte Sinai, e ali Ele chama Moisés e começa a mostrar para Moisés, a declarar para Moisés, trazer uma série de princípios, de mandamentos, de leis, de ordens. E Moisés fica com esse povo parado nesse tempo, recebendo toda essa instrução. Mas Deus, Ele também passa para Moisés um sistema de culto, de sacrifício, de adoração. Ele começa a instruir a Moisés também a respeito de como aquele povo deveria cultuar a Deus, celebrar a Deus. E você sabe, ele dá as ordens e coloca cada detalhe de um empreendimento chamado tabernáculo, onde Deus ali marcaria um encontro com o seu povo. Toda manhã e toda a tarde, toda manhã e toda a tarde, deveria haver um culto ao Senhor ali. E dentro dessas ordens, dentro desses princípios de culto, dentro dessas regras de culto, Deus estabelece
que de manhã e toda a tarde deveria haver o sacrifício de um cordeiro perfeito, um cordeiro sem defeito nenhum, deveria ser sacrificado de manhã, e um outro cordeiro sacrificado à tarde. Deus também estabelece nesse sistema de culto que um homem seria levantado. Ele levantaria um homem, um sacerdote. Um homem seria o sacerdote de Israel. Ele e sua família oficiariam os cultos ao Senhor no tabernáculo e depois no templo de Salomão. Esse sistema começa em Moisés, vai também no templo de Salomão e termina. Esse sistema termina quando vem Jesus Cristo. O sistema termina, mas o princípio não. Nós vamos ver isso. Então, Deus levanta esse homem. No princípio, o primeiro, Arão e sua família, os seus filhos, para oficiarem o culto ao Senhor. Esse homem, esse sacerdote, ele transitaria no tabernáculo. Esse sacerdote, ele transitaria no tabernáculo e depois transitaria também no templo que Salomão construiu. Esse homem, ele tinha que fazer uma caminhada. Ele entraria pelo átrio, tinha um portão, ele passaria pelo portão, ele entraria pelo átrio. No átrio tinha o altar do sacrifício, que era onde esse cordeiro seria sacrificado. E o destino, o alvo dele, o alvo do sacerdote, era entrar num lugar chamado Lugar Santo, e depois um outro lugar, depois do Lugar Santo, chamado Santo dos Santos, ou Lugar Santíssimo, que já não era a céu aberto, era uma tenda, que tinha dois compartimentos, 2 cômodos. O primeiro, o Lugar Santo, e o segundo, o Santíssimo Lugar. O sacerdote entraria pelo átrio, mas o alvo dele, o destino dele, era entrar ali no Lugar Santo e depois no Santíssimo Lugar, onde no Santíssimo Lugar havia a Arca da Aliança, que tinha uma tampa que chamava-se propiciatório, com 2 querubins fazendo sombra ali naquela arca. E aquela arca representava a presença do Senhor, a presença do Senhor, a presença do Senhor. Esse era o alvo do sacerdote, esse era o alvo daquele homem. Mas Israel, quando ele tinha a oportunidade de celebrar o Senhor naquele lugar, naquele tabernáculo, era uma alegria, mas ao mesmo tempo trazia a Israel a lembrança, uma triste lembrança, de que a comunhão lá em Gênesis foi quebrada. A comunhão lá em Gênesis com Adão foi quebrada. Agora eles não podiam mais se relacionar com Deus como eles se relacionavam, como o homem se relacionava lá no Éden. Todos os dias Deus vinha, se relacionava com o homem, com a mulher, conversava com o homem, com a mulher. Mas quando eles pecaram, essa comunhão foi quebrada. E agora lá no deserto, eles têm uma alegoria do que era esse encontro. E esse encontro, essa presença maravilhosa do Senhor só era vivida por um homem, por um sacerdote. Não era mais para todo o povo, não era mais para toda a nação. Deus não falava com eles mais todos os dias, falava com eles de forma esporádica. Dependia do Espírito Santo descer sobre a vida de alguma pessoa e essa pessoa ser tomada por Deus, para Deus falar com aquela nação. Então eles tinham alegria sim de ter o tabernáculo, eles tinham sim a alegria de ter um culto de manhã e à tarde, mas ao mesmo tempo eles tinham a frustração de apenas um homem entrar no lugar santo e no santíssimo lugar, no lugar santo e no santo dos santos. Mas louvado seja o nome do Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus Cristo veio. Porque Jesus Cristo veio. E Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Eu vou ler para você. Está transcrito aqui. A Bíblia diz assim, Apocalipse capítulo 1, versículo 5, a partir da parte B do versículo 5 e o versículo 6, a Bíblia diz assim: Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. Louvado seja o nome do Senhor, porque lá no Antigo Testamento apenas um homem podia entrar, apenas o sacerdote de Israel podia ter essa experiência maravilhosa de estar na presença do Senhor, ali naquele lugar santíssimo. Mas agora no Novo Testamento, através de Jesus Cristo, a Bíblia diz que eu e você, Ele nos constituiu reino e sacerdotes. Reino e sacerdotes. Eu e você podemos entrar na presença maravilhosa do Senhor. O Espírito Santo não nos visita mais. O Espírito Santo habita no meu coração, no seu coração. O Espírito Santo agora fala comigo, fala contigo. Nós temos a presença maravilhosa do Senhor. Olha só o que a carta aos Hebreus fala. No capítulo 10, versículo 19 e 20, ele diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus e por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se eu fosse você, eu aplaudiria o Senhor aí na sua casa. Que coisa boa, que coisa boa. Ele abriu um novo e vivo caminho. Um novo e vivo caminho para eu e você entrarmos no lugar santo, no Santíssimo, no Santo dos Santos. Nós temos livre acesso a este lugar através de Cristo Jesus. O que para Israel não era possível, para a igreja, esse novo e vivo caminho está aberto. O céu foi rasgado, o véu foi rasgado, o véu foi rasgado, e eu e você podemos entrar por esse vivo e novo caminho. Mas se você olhar no texto base que nós lemos lá em Êxodo capítulo 30, versículo 10, a Bíblia vai falar de um utensílio que existia nesse tabernáculo e depois também existiu no templo de Salomão, que é a pia ou a bacia de bronze. Ele ficava entre o átrio, depois o altar de holocausto. Ele ficava entre o altar de holocausto e a tenda do encontro, a tenda ali do santo lugar, do lugar santo e do santo dos santos. Ficava entre o altar do sacrifício e o lugar que só o sacerdote podia entrar. E a Bíblia diz que esse utensílio, ele foi feito de bronze. Mas se você olhar Êxodo capítulo 38, versículo 8, Êxodo 38, versículo 8, a Bíblia diz assim, vai falar um pouco mais sobre a bacia, vai falar assim: fez a bacia de bronze e a sua base com os espelhos das mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. A bacia era feita de bronze, e ela era feita de bronze com o espelho das mulheres que serviam a tenda da congregação. Quando nós falamos em espelho, para mim e para você, no contexto que nós vivemos hoje, nós pensamos num vidro que tem uma folha de metal atrás que reflete a imagem, mas não tem nada a ver com o que era o espelho naquela época. Esse espelho que nós convivemos hoje, ele é do século I depois de Cristo. No Antigo Testamento, na época de Gênesis, na época de Êxodo, esse espelho, os espelhos eram feitos de um material polido, onde eles podiam refletir a imagem
a imagem. Então os espelhos foram usados, eram espelhos de bronze. Toda a bacia era feita com os espelhos que eram das mulheres. Então o sacerdote, quando ele chegava ali naquela bacia, naquele utensílio, para se lavar, a primeira coisa que acontecia, ele se olhava ali naquela água, ele se olhava ali naquele utensílio, naquele móvel, na bacia, e a primeira coisa que acontecia, ele via a sua imagem refletida ali naquele espelho, naquela pia que foi construída com os espelhos. Ali ele via exatamente como ele estava, ali ele se enxergava exatamente como ele era, ali ele percebia como ele estava se apresentando. E a Bíblia diz que a orientação que Deus deu nesse sistema de culto é que ele chegasse nessa pia e se lavasse com aquela água, se purificasse naquela água. E a Bíblia diz especialmente sobre duas partes do corpo, as mãos e os pés, para depois sim ele ter acesso ao lugar santo e ao santo dos santos. Se ele não fizesse isso, se ele não passasse por essa pia, se ele não se purificasse, se ele não se enxergasse, se purificasse e entrasse, se ele pulasse essa etapa, a Bíblia diz que ele morreria. E que essa instrução deveria ser passada para Arão, para os seus filhos, para todas as gerações, e isso deveria ser perpetuamente. O que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com o Novo Testamento? O que isso tem a ver com a igreja nos dias de hoje? Tudo a ver, absolutamente tudo a ver, porque esse móvel, esse utensílio, ele tem a ver com a palavra de Deus, com a palavra de Deus. Uma das figuras para falar, uma das figuras de linguagem para falar a respeito da palavra é a água. É a água. Você quer ver? Olha só o que Paulo fala na carta dele aos Efésios, no capítulo 5. Ali é um contexto onde ele está falando sobre homem e mulher, sobre o casamento, mas na verdade ele está falando com algo mais profundo a respeito do casamento dele, Cristo, com a noiva, com a igreja. E olha só o que ele fala no capítulo 5, versículo 25b em diante. Ele fala assim: assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, versículo 26, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Vou ler de novo. Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, para separá-la. Santificar significa separar. Ele separou a igreja, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. A água tem a ver com a palavra. E o se lavar ali naquela pia, no Antigo Testamento, tem a ver com a palavra de Deus para mim e para você, que somos a igreja do Novo Testamento. Querido, o Santo dos Santos, que era o lugar alvo para o sacerdote, simboliza a presença, a glória, a manifestação, a provisão, o cuidado de Deus, a intimidade com Deus. Mas não se chega nesse lugar de intimidade, de glória, de provisão, de bênção, sem passar pelo purificar da bacia, ou seja, pelo purificar da palavra de Deus. Da palavra de Deus. A palavra de Deus, querido, a palavra de Deus, ela serve como um espelho para mim, deve servir como um espelho para mim e para você. Nós devemos chegar à palavra de Deus e ela, como um espelho, me mostrar a minha real condição. É através da palavra de Deus, olhando para a palavra de Deus, que ela vai refletir a minha atual condição e mostrar o alvo
que Jesus quer para a minha vida e para a sua vida. O alvo no sentido de conformidade com a palavra de Deus. Eu não sei se você reparou, mas desde o começo do culto, quando a pastora estava ministrando a ceia, ela estava falando sobre nós nos conformarmos com a palavra de Deus. Nós nos conformarmos com a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus que tem que se adequar à minha vida, mas eu tenho que me adequar à palavra de Deus, à vontade de Deus. E aí eu olho para ela e ela me mostra o quanto eu preciso ser transformado, o quanto eu preciso ser melhorado, o quanto ainda tem coisas para ser transformadas na minha vida, para que realmente eu me estabeleça nessa terra da forma que Deus quer que eu me estabeleça, da forma com que eu ande nessa terra, da forma que Deus quer que eu ande. Qual a expectativa de Deus para mim? E quando eu olho para a palavra de Deus, ela me mostra exatamente aquilo que eu estou fazendo de errado e aquilo que eu estou fazendo de certo. É como aquela bacia no Antigo Testamento, quando o sacerdote ali olhava para aquele lugar, ele se via, e ali ele se purificava, O quanto você tem buscado a palavra de Deus, e para quê, e o porquê você tem buscado a palavra de Deus. Sabe, nós estamos vivendo num tempo, e eu quero crer e creio que é um tempo curto, mas um tempo de isolamento social, de quarentena. E nesses tempos nós temos visto aí as redes sociais bombando, não é? Bombando, com cada bomba que bombando, porque tem cada bomba nas redes sociais que só Jesus na causa. Querido, eu não entendo como pode um filho de Deus, nesse tempo, que eu creio que Deus tem um propósito para esse tempo. Deus tem um propósito nesse tempo para a igreja refletir em algumas coisas. Como pode a igreja está nas redes sociais para fazer filminho de TikTok, coisa infame. Qual o tempo que é gasto? Eu recebo algumas coisas no meu status, eu recebo algumas coisas que chegam para mim no meu WhatsApp, de filhos de Deus fazendo filminho, que eu imagino, eu não tenho ideia, mas eu creio que há um certo investimento de tempo, de ensaio, para fazer aquilo. Querido, você acha que é isso que você deve estar fazendo nesses dias? É isso que você deve estar investindo o seu tempo? É essa que deve ser a sua preocupação? Não é isso. É o tempo de eu e você buscarmos a palavra. É tempo da igreja buscar a palavra. É tempo de nós sermos confrontados com a palavra. Sabe, eu não sei se eu estou ficando antigo e algumas coisas parece que não descem muito bem. Mas sabe, ficar antigo não é opção, nós ficamos. Agora ficar bobo, aí nós temos a opção de ficar ou não. E eu prefiro não ser bobo. Pelo amor de Deus, igreja. Pelo amor de Deus, igreja. Invista seu tempo em coisas que podem trazer bênção para a sua casa. O que você tem feito nesse tempo de isolamento? Você não pode ficar achando que você está passeando nessa terra. Você deve ter um alvo. Você não pode se contentar a ficar no átrio. Você tem que ter o alvo de chegar no Santo dos Santos, na presença do Senhor, querendo ver a glória dEle, querendo estar no secreto dEle. O caminho está aberto, mas você se comporta como se estivesse no átrio, se é que no átrio você está. E muitas vezes tem buscado a palavra, não é para a palavra te confrontar,
mas tem buscado a palavra só para ver as promessas que Deus tem para a sua vida. As promessas que Deus tem para a sua vida. Mas você não esqueça que a palavra de Deus é cheia de promessa, mas também é cheia de preceitos, é cheia de mandamentos, é cheia de leis para mim e para você, para mim e para você, para mim e para você cumprir. A igreja chega na presença de Deus como se tivesse com a palavra só para cobrar a Deus. O Senhor é o Deus que me provê, o Senhor é o Deus que me cuida, o Senhor é o meu Deus presente. Eu sou a menina dos teus olhos, cuida de mim, venha prover minha casa, venha prover minha casa. Mas o que você e sua casa estão fazendo para se conformar à palavra de Deus? Se você não passar pela bacia, assim como o sacerdote, melhor, se você não passar pela palavra, assim como o sacerdote passava por aquela bacia para se purificar, você não entra no Santo dos Santos. Você não entra no Santo dos Santos. Você não entra no Santo dos Santos, mesmo que esse caminho já esteja aberto para você. Mesmo que esse caminho já esteja aberto para você. Porque Jesus abriu. Mas não é porque está aberto que você chega de qualquer jeito, que você faz do seu jeito, que você determina como é a sua caminhada. Você acha que isso é coisa do Antigo Testamento, querido? Não é. Vale para o Novo Testamento. Vale para o Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. A Bíblia diz que Ele não muda. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Princípios de Deus não mudam. Caráter de Deus não muda. A forma de culto pode ter sido mudada, mesmo porque nós não precisamos mais sacrificar o cordeiro, porque o cordeiro de Deus, perfeito e imaculado, já foi sacrificado por mim e por você. Por mim e por você. Jesus Cristo morreu por mim e por você. Mas esse caminhar de nós chegarmos até a palavra, nos olharmos ali, nos enxergarmos como se ela fosse um espelho, isso é válido hoje. Sim, Senhor. Sim, Senhora. E a Bíblia diz, se você olhar lá, eu fechei aqui, vou voltar lá em Êxodo de novo, no capítulo 30, lá nos versículos que fala da bacia. A Bíblia diz no versículo 21, ele fala assim: lavarão as mãos e os pés, para que não morram. Lavarão as mãos e os pés, para que não morram. O que isso tem a ver? Porque ele chama a atenção para as mãos e para os pés. Porque mão, querido, tem a ver com obra. Mão tem a ver com obra, aquilo que eu faço. Pés tem a ver com caminhar. Com caminhar. Como eu ando, como eu caminho, qual é o meu proceder. As suas obras e o seu caminhar precisam ser conformados com a palavra, santificados conforme a palavra diz. Não há possibilidade de você viver tudo aquilo que está no secreto de Deus se você não caminhar conforme a palavra de Deus, conforme a palavra de Deus. Queridos, nós estamos vivendo um tempo muito estranho. Eu não sei se é estranho. É estranho porque nós não estamos acostumados, mas não deveria ser surpreendente, porque tudo que nós temos vivido, querido, Jesus já falou há mais de 2000 anos atrás que nós viveríamos. Se nós olharmos o sinal do princípio do fim, os sinais
que nós estamos vivendo hoje, tudo já foi falado, tudo já está escrito. Tudo já está escrito. E esse é o tempo, querido. Nunca foi tão tempo de eu e você nos acertarmos com Deus através da palavra. Sabe, eu creio que nós estamos para viver um grande avivamento. Eu creio que essa terra viveu já 2 avivamentos. Lá, quando em Pentecostes o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens, ali foi a primeira experiência de um genuíno avivamento. A igreja e essa terra viveu um segundo avivamento, que alguns falam que foi na Reforma Protestante, outros falam que foi ali no começo dos anos de 1900, ali na Rua Azusa, quando também teve uma grande manifestação do Espírito Santo. Eu creio que nós estamos agora no ano de 2020 e nós estamos para viver um grande avivamento. Um grande avivamento. Não é mais com a descida do Espírito Santo, porque ele já desceu. E eu creio que não é mais como foi ali na Rua Azusa, quando o Espírito Santo transbordou na vida das pessoas e eles ali começaram a falar em novas línguas, em línguas estranhas. Eu creio que esse avivamento que está para chegar é diferente desses 2 primeiros. E esse novo avivamento não é um avivamento que também terá foco nos milagres de Deus, no sentido de Deus curar, de Deus levantar alguém que está numa cadeira de roda, de Deus trazer novamente a vista aos cegos, de ressuscitar pessoas. Eu creio que também acontecerá, mas o foco não será esse. O foco não é esse. O verdadeiro foco desse terceiro e último avivamento é trazer a consciência à igreja, através do Espírito Santo e da palavra, daquilo que ela precisa ser consertada. E esse avivamento vai trazer um quebrantamento a esses corações, e esses corações começarão a se inclinar diante do Senhor e falar: Senhor, eu preciso de um conserto. Senhor, eu quero andar segundo a tua palavra. Eu não me conformo mais do jeito que eu estava, do jeito que eu estava andando. Eu quero te agradar com o meu caminhar. Eu quero te agradar com as minhas obras. Eu quero estar no lugar santo, no santíssimo lugar. É ali onde eu quero estar. Esse avivamento trará um convencimento para a igreja de que ela precisa se acertar, e este será o último avivamento, porque aí a igreja, não como um todo, mas a igreja que recebesse avivamento, que andar nesse avivamento, essa igreja subirá para encontrar o noivo lá na glória. Enquanto parte da igreja que está buscando a palavra para requerer de Deus as bênçãos, gastando o seu tempo para fazer coisas infames, ridículas, essa igreja não sobe. Essa igreja não sobe. Essa igreja fica. Você acha que isso é Deus do Antigo Testamento? Então abra lá em Hebreus. Abra lá em Hebreus capítulo 10. Louvor, se quiser se posicionando. Eu já vou encaminhar para o final. Hebreus capítulo 10. E esse eu quero ler com você algumas coisas desse texto. Algumas coisas desse texto. Mas eu quero te fazer um convite. Você que vai investir seu tempo em estudar a palavra de Deus aí na sua casa, leia hoje. Não deixa para amanhã. Leia hoje Hebreus capítulo 9 e capítulo 10. Leia esses 2 textos, Hebreus capítulo 9 e capítulo 10.
Leia com a sua casa. Terminando esse culto, vou te dar um exercício, vou te dar um bom exercício. Daqui a pouco, daqui uns 10, 15 minutos, nós vamos estar terminando esse culto. Antes de você já ir para os seus outros afazeres que você deve ter aí na sua casa, pare um pouquinho sua família e leia capítulo 9 e capítulo 10 de Hebreus. Leiam juntos e reflitam sobre o que Deus está falando para a igreja do Novo Testamento a respeito do que Ele espera nesse tempo que nós estamos vivendo. Mas eu quero ler com você alguns textos, alguns trechos de Hebreus capítulo 10. Olha só, o Deus do Novo Testamento, o que Ele fala através do autor da carta aos Hebreus, o que o Espírito de Deus inspira o autor da carta aos Hebreus a escrever no versículo 26. No versículo 26, a Bíblia diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Queridos, o fogo intenso seria para consumir os inimigos de Deus, mas a Bíblia diz que se a igreja não se conformar com a palavra, se ela continuar pecando deliberadamente, se ela não buscar a palavra para se purificar, assim como o sacerdote buscava a pia ali para se purificar, a Bíblia diz que esse fogo, que era para consumir os inimigos de Deus, também consumirá o povo de Deus. Se eu fosse você na sua casa, eu diria misericórdia. Mas olha só, versículo 28: quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez diz: o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É tempo, querido, da igreja se alinhar. A mensagem de Deus para a igreja nesse tempo não é apenas uma mensagem de que vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Mas a mensagem de Deus para esse tempo é: fique firme na palavra de Deus, para que você fique preservado nesse tempo, mas que também o seu destino na Nova Jerusalém esteja também assegurado. O novo e vivo caminho foi aberto, mas eu e você temos que zelar pela minha vida e pela sua vida, para andar nesse tempo de uma forma que eu e você alegremos ao Senhor, para que o lugar secreto de comunhão, de provisão, de manifestação do Senhor, eu e você possamos alcançar. Não ficar apenas no átrio, ou até mesmo fora do átrio, mas ir para o lugar onde o Senhor se manifesta. E eu quero terminar lendo o finalzinho do capítulo 10, no capítulo 10 de Hebreus, no versículo 35, a Bíblia diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Sabe o que é confiar? É dar fiança. Não é apenas confiar que Deus existe, mas confiar e dar fiança à palavra dele. Confiar na palavra dele. Versículo 35, vou ler de novo. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm,
ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você precisa fazer parte desse povo que está no versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Eu quero pedir que você levante a sua mão aí na sua casa. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e eu quero te conduzir numa oração. Feche os seus olhos aí na sua casa. Feche os seus olhos aí na sua casa. Não se distraia com nada. Não se distraia com nada. Não se distraia com nada. Erga a sua mão e fala assim: Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, eu não abro mão, eu não abro mão, eu não abro mão da confiança que tenho no Senhor. Eu não abro mão de confiar no Senhor. Eu dou fiança à Tua palavra. Eu confio no Senhor através da Tua palavra. Eu sou daqueles que perseveram. Eu perseverarei. Eu perseverarei. Eu não desistirei. Eu farei a Tua vontade, eu cumprirei os Teus desejos, eu andarei segundo os Teus testemunhos, eu vou buscar a Tua palavra, eu vou buscar a Tua palavra, não apenas para ver as bênçãos que ela tem, mas eu vou buscar a palavra para me mostrar exatamente como o Senhor quer que eu viva, como o Senhor quer que eu viva. Eu quero me conformar com a Tua palavra, eu quero me conformar com a Tua palavra, mesmo que o confronto me traga uma inquietação, mesmo que o confronto com a Tua palavra me traga algo que é não muito confortável, mas não estou preocupado com o conforto momentâneo. Eu estou preocupado com a minha herança eterna, com a minha herança eterna, com a minha herança eterna. Eu não quero mais ficar apenas no átrio. Eu não quero mais ficar no átrio. Eu sou Teu reino, eu sou Teu sacerdote. Eu posso entrar no lugar secreto. Eu posso entrar no lugar secreto. Há um novo e vivo caminho preparado para mim pelo Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero passar como aquele sacerdote passava por aquela pia, como aquele sacerdote passava por aquela bacia e se purificava. Eu entendo que eu preciso passar pela purificação da Tua palavra, Senhor. Purifica a minha vida, Senhor. Purifica a minha casa, Senhor. Purifica a minha vida. Purifica a minha casa. Nos conforme da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero. Repita aí, repita na sua casa: eu quero receber o que o Senhor prometeu. Eu quero receber o que o Senhor prometeu. Mas, Senhor, alegra-te de mim. Alegra-te de mim, alegra-te de mim, alegra-te de mim, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Como a pastora falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor com alegria e com integridade. Nós queremos entrar na Tua presença e estar na Tua presença e ficar na Tua presença. A presença que provê, a presença que abençoa, a presença que nos guarda. Porque sem essa Sua presença, Senhor, sem essa Sua presença nós não conseguimos viver. Nós não conseguimos viver. Traga esse despertar nos nossos corações. Traga esse despertar nos nossos corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém e amém. Amém e amém. Vamos celebrar esse último cântico em nome de Jesus.
Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui, oh Pai. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Transforma-nos, Senhor. Molda-nos, ó Pai. Molda-nos com a tua palavra. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Eu confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver.
teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Aleluia, aleluia. Nós vamos terminar esse culto, mas antes eu queria pedir que a pastora viesse aqui. Aninha, dá a bandeira do Brasil, por favor. Obrigado. Nós estamos vivendo algo inusitado na nossa nação nesse domingo. Boa parte da nação ouviu a convocação da nossa autoridade máxima, o presidente da República, sobre um dia de oração e jejum. Eu não sei quantos da nossa igreja fez, mas eu sei que muitos fizeram. Eu e minha casa, eu e minha família, eu e minha esposa, nós estamos nessa direção. E o jejum proclamado era até às 18, mas nosso culto começou às 18, ainda nós estamos ainda em jejum. E agora nós queremos orar pela nossa nação. Eu queria orar pela nossa nação. Eu sei que você está na sua casa, mas você tem a imagem da nossa bandeira. Estenda a sua mão direita, aí da sua casa, estenda a sua mão direita para o seu televisor, para o seu smartphone, para o seu tablet. Vamos orar sobre essa bandeira, sobre a nossa nação. Pai santo e glorioso, nas tuas mãos há força e poder. Nas suas mãos há força e poder. Nós queremos orar hoje, nesse momento, de uma forma especial, sobre essa terra, o Brasil. Eu creio que os teus olhos estão sobre essa nação. Eu creio que os teus olhos estão sobre essa nação, porque a Bíblia diz que aqueles que abençoassem Israel seriam abençoados, e aqueles que amaldiçoassem Israel seriam amaldiçoados. Essa é uma promessa feita para Abraão. E o Brasil foi usado para abençoar Israel. Quando Israel retornou para a sua terra, para a sua nação, esse decreto de bênção está sobre a nação do Brasil. E hoje a nossa nação é amiga da nação de Israel. Obrigado, porque há uma cooperação mútua entre as nossas duas nações. Então nós estamos embaixo de uma palavra profética de bênção. Pai, nós vivemos tempos nesse país onde a briga pelo poder, onde a briga por uma cadeira de uma posição de governo dessa nação está falando muito mais alto do que vidas. Pai, mas agora, como a tua igreja que nós somos, que também tem uma palavra de autoridade sobre a igreja, que diz: aquilo que a igreja ligar na terra será ligado no céu, porque as chaves do reino do Senhor estão nas mãos da igreja. Pai, com essa palavra de autoridade, nós queremos declarar e desligar aqui na terra, para que seja desligado no céu, tudo aquilo que tem impedido o Brasil de viver tudo aquilo que está no teu coração. Nós queremos repreender agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós desligamos aqui na terra para ser desligado aí no céu. Que tudo aquilo que está por trás de uma política suja, que tudo aquilo que está escondido, Pai, atrás de apenas de interesses de homens em relação ao poder e autoridade, tudo aquilo que estava oculto, Pai, que seja agora desvendado e desfeito em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que todo principado e toda autoridade, toda potestade, todo principado e toda potestade que estava querendo barrar as coisas aqui no Brasil, fazer com que o Brasil voltasse
a viver coisas que nós já tínhamos deixado para trás, estávamos vivendo num caminho de esperança. Todo principado e potestade que se levantou contra esse caminhar nosso, nós repreendemos na autoridade no nome de Jesus Cristo como igreja. Nós declaramos que nós estamos embaixo das mãos poderosas do Senhor. Nós ligamos aqui na terra que nada nem ninguém impedirá de nós vivermos como nação tudo aquilo que o Senhor projetou para nós, em nome de Jesus Cristo, de nome de Jesus Cristo. E nós queremos cumprir o que a tua palavra diz em relação ao que nós devemos fazer como igreja. Nós queremos orar pelas nossas autoridades municipais, estaduais e federais. Nós não estamos levantando partido, nós não estamos convocando a igreja para estar do lado de ninguém. Nós estamos orando segundo o que a palavra de Deus instrui. Pai, abençoa o prefeito dessa cidade, São João da Boa Vista, onde essa igreja está plantada. Abençoa o governador do nosso estado, o estado de São Paulo. Abençoa o nosso presidente da República, que são as autoridades máximas municipais, estaduais e federais, a quem nós nos sujeitamos. Quebranta o coração desses homens. Quebranta o coração desses homens. Revele a tua vontade a eles, e que eles governem esse país segundo a justiça de Deus. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém e amém. Nós vamos continuar louvando aqui o Senhor. Fique na paz. Deus abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos vocês, em nome de Jesus. Estou com saudades de todos, mas em breve tudo isso passará e todos nós estaremos aqui juntos. Coraçãozinho para vocês. Eu amo vocês. Deus abençoe em nome de Jesus.